Meus irmãos, hoje eu vou fazer mais um vídeo no canal sobre questão de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você que está sofrendo aí com pensamentos blasfemos, né? Pensamentos xingando o Espírito Santo, xingando Deus, a Jesus, o famoso toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, toque religioso. Fica comigo nesse vídeo. Eu tenho um testemunho de vida muito importante sobre isso. Eu venci esse tipo de pensamento, né? Eu tinha 15 anos de idade quando começou tudo isso. Hoje eu estou com 36 anos, né? Então, longos anos se passaram. Mas por 17 anos e mais um pouquinho, mais de 17 anos, eu sofri com pensamentos blasfemos contra o Espírito Santo. Então, sim, foi muita dificuldade que eu enfrentei na minha adolescência. Pensei que eu ia para o inferno. Pensei que para mim não tinha mais jeito. Então, não tinha nada que eu fazia, a oração que eu fazia, que a minha mente viesse a ser restaurada. Pelo contrário, mais pensamentos, né, vinham sobre mim e eu sofri muito com isso. Então talvez você também que clicou nesse vídeo é porque você está sofrendo com isso também. Então assim, a minha orientação da parte de Deus para você aqui hoje é que você permaneça fiel servindo ao Senhor. E esse tipo de coisa que acontece na mente da gente é uma questão psicológica e às vezes em alguns casos até uma questão espiritual. Tudo precisa ser avaliado. Qual que é a origem desse tipo de pensamento? Então você que está aí, por exemplo, preocupado ou preocupada, pensando assim, agora eu blasfemei, não tem mais jeito. Quero te dizer hoje, com toda certeza, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Eu te dou essa certeza, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Quem está falando é quem tem experiência. Quem está falando é quem venceu. Eu tenho um grupo no WhatsApp e inúmeras pessoas estão sendo restauradas lá através ali do contato com as outras pessoas, das orientações que os administradores estão passando, pessoas altamente competentes, tá? No grupo, estão orientando. Você que tem interesse, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link do grupo no WhatsApp. Então você que está sofrendo com pensamentos blasfemos, vai lá no link e entra no grupo e você vai ser muito bem orientado, orientada, tá? E vocês vão ver o tanto de pessoas que estão lá, que venceram, né? Estão até ajudando outras pessoas lá. E o tanto de gente está lá igual vocês, sofrendo com a mesma coisa, pensando que tudo acabou, pensando que vai para o inferno, pensando que já era, pensando que realmente falou algo contra Deus, talvez a boca mexeu. Assim, são várias questões, é uma coisa muito ampla. E quando eu sofri muito com isso, igual eu falei para os irmãos, que eu parei para ver que milhares de pessoas, né, também estavam passando por essa mesma situação, eu vi que realmente não era só eu. Aí que eu fui entender, eu comecei a pesquisar mais a fundo, entendendo biblicamente o que é blasfêmia. Você sabe o que é biblicamente a blasfêmia? Jesus ele expulsou um demônio, os fariseus chegaram, que era o maior grupo religioso daquela época, que perseguiam Jesus, e disseram, olha, você expulsou os demônios, o demônio, pelo poder de Beelzebul. A palavra Beelzebul quer dizer príncipe dos demônios. Então eles atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás, como se Satanás tivesse usado a Jesus, que não é verdade. Quem usou Jesus foi o Espírito Santo. Lembra de Isaías 61, salvo me engano? Jesus falando que o Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas, anunciar o ano da salvação e por aí vai. Então quem usava Jesus era o Espírito Santo. Ele fala que pelo dedo de Deus ele expulsava os demônios. Então, a blasfêmia basicamente é alguém que conhece atribuir voluntariamente as obras de Deus a Satanás. Só que para a pessoa fazer isso, ela tem que ter perdido absolutamente o temor de Deus. Quer dizer, uma pessoa que tem o temor de Deus, enquanto ela tiver o temor de Deus, ela jamais vai cometer o pecado imperdoável. Então você que tem o temor de Deus, pô, só de você estar num vídeo como esse é porque você tem temor de Deus. Está extremamente aí desesperado, desesperada. Pensando, meu Deus, não sei o que vai ser de mim. Arrancando os cabelos da cabeça. Quer dizer que você tem temor de Deus. Porque quem não tem temor, não se preocupa. Tá? Então, a minha orientação, meu irmão, minha irmã, continue firme. Eu tenho vários vídeos no canal aqui sobre esse mesmo assunto. É uma coisa muito recorrente. Então fica firme com Jesus, você não cometeu pecado imperdoável. É uma questão psicológica. E quanto mais você tentar lutar contra os pensamentos, tipo tentando impedir que eles venham, mais eles vão vir. A ideia não é impedir que eles venham, até porque a gente não tem o controle sobre isso. A ideia é se conscientizar que ele não passa de um fake news. Os pensamentos blasfemos são fake news. Não dá credibilidade a eles, no sentido de achar que aquilo é verdade. Então eles vão vir? Vão, pelo menos por um tempo.
Quando eles vierem, fala assim na sua mente: eu já sei que isso aqui não é o que eu fiz, isso é uma questão psicológica. Eu não vou cair nessa de acreditar nisso que está passando na minha cabeça, que agora não tem mais jeito para mim, né? Tem gente aí que tira até a vida, são situações terríveis. Então, se atenta quanto a isso. Você precisa lutar e entender biblicamente que a situação que você enfrenta de pensamento tem nada a ver com blasfêmia. Não tem, me mostra um relato bíblico onde alguém blasfemou no pensamento. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes, né, para a glória de Deus, e eu nunca vi um relato sequer de alguém que blasfemou por pensamento. Eu nunca vi um relato de alguém que estava na igreja, que tinha temor de Deus, que estava ali servindo a Jesus, que blasfemou no pensamento ou falando. Nunca vi. Os fariseus, eles eram, como eu já falei, o maior grupo religioso da época de Jesus. Tinha os saduceus e os essênios, entre outros, né, os zelotes e tal, mas os fariseus se destacavam. E aqueles fariseus, vocês sabem muito bem, já que o ministério de Jesus aí após o batismo durou aproximadamente 3 anos e meio, eles perseguiram Jesus o ministério todo. Foram inúmeras vezes que eles diziam assim com Jesus: tu tem demônio. Agora sabemos que tu tem demônio, tu expulsa os demônios pelo poder dos demônios. Sempre eles falavam isso. Quando não, eles levavam perguntas capciosas até Jesus, para que Jesus fosse pego em alguma palavra e fosse condenado à morte. Então os fariseus, a Bíblia fala que eles tinham inveja de Jesus e eles odiavam a Jesus. E para ofender Jesus, eles falaram: quem está usando seu diabo? Então a ideia deles era ofender a Jesus. Eles não falaram diretamente contra o Espírito Santo. Eles não virou para o Espírito Santo e xingou um palavrão. Essa questão de xingar o Espírito Santo, nem isso tem na Bíblia, irmão. Ah, Espírito Santo, você é X, você é aquilo, você é assado. Nem tem isso na Bíblia. Em nenhum momento os fariseus viraram para o Espírito Santo e xingaram ele. Pelo contrário, eles xingaram foi Jesus, dizendo: você está expulsando os demônios pelo poder dos demônios? Então observa que essa questão de pensamento de palavrão, isso aí, muitas vezes, vou falar aqui, se torna até uma artimanha maligna. O diabo, ele é inteligente, não dando glória a ele, a honra é do Senhor Jesus. Mas ele é um exímio psicólogo. Ele avalia a humanidade e tem mais de 6 mil anos, né? Desde a criação do Éden. Então ele sabe o que o ser humano pensa, só pelo gesto que a pessoa faz ali, de preocupação, ele sabe se o pensamento que ele lançou muitas das vezes está produzindo efeito ou não. Porque eu vou defender aqui uma coisa: as questões aí de blasfêmia são questões psicológicas. Só que se o inimigo vê que aquilo está trazendo um resultado positivo para o reino das trevas, ele vai aproveitar a situação, vai aproveitar a fragilidade da pessoa, e ele também pode lançar os dardos inflamados do maligno, que a Bíblia fala em Efésios capítulo número 6, versículo número 10 a seguir. Existem os dardos do maligno. Ele não pode entrar no teu corpo porque o Espírito Santo faz morada. Então o que ele faz? Ele começa a lançar os dardos. O que eram os dardos? Os flecheiros que mandavam ali os dardos inflamáveis, né? Colocava fogo na ponta da flecha e atirava no arraial dos inimigos e começava a pegar fogo nas casas, atirava nos soldados, pegava fogo na coraça. Então esses são os dardos inflamáveis do maligno, que representava ali aquela batalha que acontecia nas guerras antigamente. Então, ali são coisas simbólicas para representar coisas espirituais. Então a Bíblia vai falar para a gente tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé, não é? O qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então muitas vezes falta esse escudo, tá? Agora, se você está com a tua vida diante de Deus, se você tem um testemunho com Deus e está sofrendo com esse tipo de coisa, é realmente uma questão psicológica. Então, assim, a gente não pode generalizar nem uma coisa nem outra. Se tudo é o demônio, onde está o psicológico? Se tudo é o psicológico, onde existe o demônio agindo muitas das vezes? Então, muitas vezes, acaba sendo uma influência por trás também de uma questão psicológica. Ou às vezes é só uma questão psicológica. Como eu falei, cada caso é um caso. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme. Continua lutando, né? Eu não estou falando isso aqui para te agradar. Eu estou falando de alguém que viveu. Eu estou falando de alguém que tem uma responsabilidade de acompanhar um grupo onde milhares de pessoas já entraram e saíram. A gente tem um grupo, parece que desde 2021, né? Nós estamos em 2025. São inúmeras pessoas. Quantas pessoas eu aconselho no meu privado? Quantas pessoas a gente ali conversa? Eu já ouvi tudo quanto é tipo de relato relacionado a isso, até coisas inimaginárias que nunca nem aconteceu comigo. Eu sofri por mais de 17 anos com toque. Tem coisas que eu nunca passei. E inúmeras pessoas contando situações diferentes, adversas, e a gente sempre orientando, e essas pessoas, elas são curadas, elas saem de lá libertas. Pelo contrário, elas até ajudam outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Então quem sabe você amanhã ou depois não vai estar ajudando uma outra pessoa,
né, que está passando pelo mesmo problema que hoje está te afligindo, está te trazendo angústia, tristeza, talvez até uma depressão, né, uma desilusão, né, uma falta de esperança com o futuro, pensando que vai para o inferno, pensando que já não tem mais jeito, porque os pensamentos invadiram a sua mente. Esses pensamentos, eles são fake news. Eu vou até dizer mais. Você já percebeu que toda vez que o pensamento vem, você tem uma convicção falsa que você blasfemou? Comigo era assim, vinha um pensamento, aí eu falei, meu Deus, agora eu blasfemei, não tem mais jeito. Aí eu corria lá no YouTube, assistia um bocado de vídeo. Aí falava, você não blasfemou, tá preocupado? Eu pensava, poxa, eu tô preocupado demais, então quer dizer, eu não blasfemei. Aí aquilo ali, meu coração, ele era aliviado, eu ficava tranquilo. Quando amanhã ou depois vinha um outro pensamento de novo, acontecia a mesma coisa. Eu falei, agora sim. Da outra vez não, mas agora eu blasfemei. Eu corria lá para assistir vídeo, aí meu coração era aliviado de novo, né? E assim vai um ciclo interminável. Observa que é uma falácia. Quantas sensações de blasfêmia, quer dizer, cada pensamento a gente tem uma certa convicção que a gente blasfemou. Por mais que o outro a gente acaba ouvindo uma mensagem, aquilo ali motiva a gente fala, não, não aconteceu nada. Quando vem o outro a gente pensa que aconteceu. E quantos centenas e dezenas de pensamentos já veio na tua mente? Então assim, é uma coisa que é falsa. A blasfêmia, se fosse de fato, um único pensamento, se fosse um exemplo, seria suficiente para a pessoa blasfemar. Mas não é, até porque a blasfêmia ela é cometida através da fala. Porque o pensamento da gente, a gente não consegue impedir que aconteça um pensamento ou qualquer coisa do tipo. Agora, a nossa boca, nós temos o domínio, né? Nós temos o controle, né, da nossa boca. E outra coisa, eu sempre falo isso nos meus vídeos, Jesus ele disse assim, olha, a boca fala que o coração está cheio. Na verdade, a gente aponta para o peito, mas o coração na Bíblia sempre está relacionado com o cérebro, né? Com o raciocínio. Não com o órgão que pulsa sangue e tal. Então, assim, nós, irmãos, devemos descansar no Senhor. Tá? Devemos descansar o nosso coração no Senhor e Ele vai nos conduzir, vai nos orientar. E a resposta que você pediu a Deus é essa, meu irmão e minha irmã. Você que está aí desesperado, talvez não quer comer, não quer trabalhar. Tem gente que não quer comer, não quer trabalhar, tem gente que não quer fazer mais nada. Isso é uma coisa séria. E é um tabu nas igrejas porque não se fala nas igrejas sobre isso. E talvez se você conversar com o teu pastor sobre essa situação, talvez o seu pastor mesmo, ele não vai ter uma resposta ali conforme você precisa, devido a ser uma coisa que pouco quer se falado no nosso meio. Mas está cheio de crente aí, de irmão, de irmã em Cristo, que está sofrendo, que está gemendo com esse tipo de pensamento. Então, meu irmão, mais uma vez, descansa o teu coração, tira da tua cabeça em nome de Jesus que você blasfemou, que você cometeu pecado perdoado. Se você tivesse feito, você não estaria nem nesse vídeo. A pessoa que blasfema, ela nunca vai pedir ajuda. A pessoa que blasfema, ela nunca vai olhar para si e falar, poxa, por que eu fui pensar aquilo? Ou por que eu fui falar aquilo? Isso não existe. Nunca vai ver você nunca vai ver uma pessoa triste no canto, você vai chegar para a pessoa, hipoteticamente, e falar, o que está acontecendo, fulano? Você está assim? Ela falou, meu irmão, eu falei, eu xinguei o Espírito Santo ali, eu pensei um negócio, então você nunca vai ver isso de uma pessoa que blasfemou. Você vai ver de quem não blasfemou. Agora, quem blasfemou nunca vai ter isso, porque a pessoa nunca vai se arrepender. A Bíblia diz que o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse pesar de a gente reconhecer um erro, alguma coisa do tipo, é o Espírito Santo que nos dá. Esse é o temor do Senhor. Isso é sensibilidade espiritual. Então a pessoa que comete de fato a blasfêmia, elas não vão buscar ajuda. Tem algum caso na Bíblia que os fariseus que falaram aquilo foram até Jesus buscar ajuda? Não tem nenhum único caso. Porque de fato eles blasfemaram. Tá? Então não é o teu caso. Continua firme, você ama Jesus, você quer a presença do Senhor, né? E a minha orientação para você é essa, tá? No demais, o grupo tá aí, a descrição do grupo, tá na descrição do vídeo, melhor dizendo. Vai lá. Você vai ser bem orientado, bem recebido, vai poder conversar com o pessoal lá, gente simples como a gente, que vocês vão trocar a maior ideia e vai ajudar muito as suas mentalidades, tá? Vocês vão fazer amizades, né? Até acho que até namoro tá surgindo no grupo. Porque o pessoal conversa muito, né? E é uma bênção, tá bom? Deus continua abençoando. Eu vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso, mas eu pretendo posteriormente fazer outros vídeos. Eu quero até fazer um outro vídeo dando continuidade no meu testemunho mais para frente. Mas que Deus continue abençoando todos vocês aqui que ouviram a minha voz, que tiveram a paciência de ficar até no final do vídeo, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo.